Depois de ter sido pai, eu aprendi, sei lá, inúmeras coisas. Mas eu separei uma lista de 7 desses aprendizados que eu acho que são importantes para a vida com os filhos para compartilhar com vocês aqui hoje. Então, confere aí comigo. O primeiro aprendizado dessa lista, talvez seja o que eu aprendi primeiro e também seja o mais importante, foi aprender a servir. Com a chegada da paternidade, a gente precisa adquirir a consciência de que em muitos momentos da nossa vida, servir vai ser uma das nossas principais funções. E quando eu falo isso, eu não estou me referindo somente a servir ao filho, servir à criança, mas também ao nosso companheiro, nossa companheira. No caso dos pais, eu acho que o período logo após o nascimento, que é o período do puerpério, a gente é quem realmente serve mais, especialmente a mãe, porque a mãe precisa dar muito mais atenção para a criança nessa fase e o nosso papel é conseguir dar suporte para essa mãe nesse momento onde está acontecendo um monte de coisas no corpo dela, na cabeça, enfim. Aprender a servir foi a primeira coisa que eu tive que fazer. O segundo aprendizado que eu coloquei nessa lista é ter paciência. Essa é uma coisa, às vezes, difícil para uma pessoa ansiosa como eu, mas é algo que eu venho investindo até agora para conseguir ser um bom pai e também ser um bom companheiro. Na verdade, eu acho que essa é uma característica que todos os pais e mães precisam aprender a desenvolver da melhor forma possível para que naqueles momentos mais difíceis você consiga manter a cabeça fria e se manter racional, né? E aliás, momentos difíceis quando se trata de filhos são bastante comuns. O terceiro aprendizado foi aumentar a empatia. Crianças não funcionam como adultos, elas não entendem o mundo como um adulto, elas não seguem a mesma lógica para interpretar o mundo que um adulto segue. Muitas vezes as crianças sequer têm maturidade para compreender o que a gente adulto diz e faz, de modo que as reações das crianças muitas vezes não atendem às nossas expectativas. Então, quando você for fazer um julgamento do comportamento do seu filho, é importante você ter isso em mente. Ele não vê o mundo e não vê as situações da mesma forma que você. Aliás, uma coisa interessante, a gente já foi criança. Por que a gente esquece como é pensar o mundo igual uma criança pensa? O quarto aprendizado é: não estamos mais em primeiro lugar. Ter alguém de quem a sobrevivência depende da gente vai nos dar a percepção de que a gente não está mais em primeiro lugar na nossa vida. Isso não significa que a gente não vai mais ter nossos próprios projetos, não vai cuidar da gente mesmo, não vai pensar na gente como um indivíduo. Mas filho, criança, não é um boneco, não é um brinquedo que você brinca, usa e coloca em algum lugar depois que você se cansa. É uma pessoa que vai depender de você em vários aspectos durante muito tempo da vida deles. E essas pessoas, elas precisam muito da gente, inclusive, para entender quem eles são e como o mundo funciona. Então, olha o tamanho dessa responsabilidade que a gente tem enquanto pais. O quinto aprendizado que eu coloquei nessa lista é aprender a ser gentil. E isso está intimamente ligado com o comportamento de ser paciente. Só que ser gentil exige um pouco mais, na minha opinião, porque não é em todo momento que você está disposto a ser gentil com as pessoas. Mas para respeitar a criança como uma pessoa, você precisa pensar e agir de forma gentil, mesmo quando isso for difícil. Seu filho não vai saber ser gentil e respeitoso com outras pessoas se você não for assim com ele primeiro. Você é um modelo de comportamento para o seu filho e ele vai carregar isso para sempre, mesmo que ele não perceba. O sexto item dessa lista é gostar de cozinhar. Eu nunca fui uma pessoa que gostou de cozinhar, mas ver a minha filha comendo algo que eu preparei assim e se deliciando com aquilo é algo que começou a me fazer gostar. Agora só falta aprender a cozinhar bem. E o último item dessa lista, que talvez seja o mais importante para mim, foi aprender a amar o momento. Um sorriso, uma brincadeira, a criança aprendendo a falar uma palavra nova, um abraço que você recebe, tudo isso é tão recheado assim, de
de pureza, de ternura, que faz a gente desejar que esses momentos fossem eternos, que não acabasse aquilo, que a gente pudesse viver aquilo para sempre. Eu não sou uma pessoa que acredita num paraíso, mas caso exista, eu espero que o paraíso seja a gente poder reviver esses momentos quantas vezes a gente quiser e para sempre. Mas e você? O que você aprendeu com a chegada dos seus filhos? Me conta aí depois. Valeu!